Fala galera, seja bem-vindo ao canal Pitelis na área e vamos lá para mais um dia dentro do mercado cripto. E hoje eu quero falar com você que os seus dias estão contados para você conseguir investir dentro do mercado cripto. E não vai achando que eu vou falar disso daqui só porque a gente tem uma data cravada para o halving acontecer. Não estou falando somente do halving, estou falando que o bonde ele está passando. E se você não entrar dentro desse bonde, não queira entrar quando ele estiver a 200 por hora. Porque na hora que esse bonde chegar a 200 por hora, se você tentar entrar, você vai ser atropelado. Então nesse vídeo eu quero te apresentar através de dados, através de informação, o porquê que esse bonde ele está passando. E por que você está diante de uma das maiores oportunidades que você teve nos últimos anos, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal. Bom, indo direto aí pro nosso halving, né? Obviamente a gente tem um countdown aí pro halving acontecer, menos de 270 dias para isso acontecer, mas o que eu quero falar aqui com você não é que você tem 270 dias para você poder comprar, não. Esse daqui é um dos fatores que faça com que essa oportunidade diante da sua frente, ela tenha os dias contados. Mas saca só, você já deve ter visto essa imagem aí, para todo lado, né? Essa imagem aqui tá trafegando muito dentro da internet, dentro do mercado cripto, que é exatamente o deadline de aprovação dos ETFs. Nem vou comentar com você sobre isso daqui não, tá? O ponto é mais mostrar para você que a minha visão em cima dessa imagem aqui. Nem quero comentar, acredito que esses ETFs não serão aprovados agora, serão em 2024, mas o ponto nem é esse, de quando esses ETFs serão aprovados. O ponto é que, depois que esses ETFs forem aprovados, não queira entrar no mercado. Você está tendo a oportunidade de entrar no jogo antes dos amigos do rei. E anota isso daí. Você nunca teve essa oportunidade na sua vida. Todos os investimentos, todas as empresas, antes delas entrarem numa listagem de bolsa, elas primeiro passam por rodadas de investimento. O que seria uma rodada de investimento? Seria a empresa ser apresentada para outras pessoas que têm dinheiro, que têm poder aquisitivo. E aquelas pessoas, elas têm a oportunidade de comprar ou não uma parcela daquela empresa. Quando uma empresa chega na listagem da bolsa, cara, a gente já tem várias pessoas investindo naquela empresa, várias pessoas com muito poder aquisitivo que puderam entrar antes daquela empresa ser listada para a população. E na história da humanidade sempre funcionou dessa maneira. As coisas sempre começou com o rei, depois passou para os amigos do rei e depois dos amigos do rei para a população. Então, acesso à comida, acesso a conforto, acesso a qualquer coisa sempre veio de cima para baixo. Satoshi Nakamoto conseguiu criar algo completamente inverso. Satoshi Nakamoto nos deu a oportunidade de ter acesso a um ativo antes do rei. E por que antes do rei? Porque, primeiramente, começou com as pessoas que simplesmente estavam enfurnadas ali na internet e acreditaram em um white paper e simplesmente compraram uma moedinha mágica. Depois essa moedinha mágica que ninguém consegue ver se tornou um meio de construir transações ilegais, aonde essa moedinha mágica ela foi simplesmente denegrida em todas as mídias. Todo mundo falava que isso não prestava. E no patamar que nós estamos hoje, já quando a gente vê BlackRock solicitando ETF, Fidelity solicitando ETF, SEC, perdendo disputas com o mercado cripto, a gente começa a enxergar que essa moedinha que era ali do obscuro da internet passou a entrar para o mainstream e o melhor, o rei começou a ter interesse nessa moeda. Saiba que se as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, se os grandes bancos, se as grandes instituições, se os governos não quisessem
que o Bitcoin circulasse, eles poderiam fazer isso. Simplesmente só proibir transações na internet. Eu não sei se você sabe, mas a gente consegue proibir até mesmo padrões gráficos. Eu não sei se você sabe, mas toda cédula ela tem um desenho gráfico ali que os computadores eles não são permitidos de replicar aquele padrão gráfico, aquele padrão de desenho. Então os governos eles têm um meio sim para conseguir bloquear, para conseguir dificultar o processo. Obviamente a gente tem o Bitcoin sendo descentralizado, se a gente tiver um computador rodando no mundo inteiro, a gente consegue acessar a rede, mas eles conseguem sim dificultar nossas vidas. E hoje eles não querem dificultar as nossas vidas, porque eles têm interesse. A gente sabe que o governo dos Estados Unidos detém, grandes quantidades de Bitcoin. Todo mundo está interessado, o rei está interessado nisso, os amigos do rei também estão interessados. E o ponto é que essa parada ela está vindo da população para o rei. Depois que o rei entrar no jogo, meu amigo, não queira entrar depois dele, porque o que você vai estar fazendo é simplesmente o que já aconteceu em toda história. Você estará comprando um ativo depois de muito fluxo de capital já ter entrado naquele ativo. Quando a gente olha para o patamar que nós estamos hoje, quando eu olho para essa imagem que a gente tem na nossa frente aqui, eu estou simplesmente vendo um deadline para os amigos do rei conseguirem entrar no jogo. Eu estou vendo um deadline para os maiores players conseguirem investir nesse ativo. E você sabe qual que vai ser o meu comportamento nesse processo? Vai ser de uma pessoa que vai investir antes dessas pessoas, porque é a primeira vez na história que eu, Gui Telles, estou tendo a oportunidade de comprar um ativo que a BlackRock tem interesse em comprar e ela ainda não conseguiu autorização para ela comprar. Depois, no próximo ciclo, mais para frente, a gente não vai ter mais essa oportunidade. Essa oportunidade ela é única, é um fato único na história. Eu estou tendo essa oportunidade e você está tendo essa oportunidade aí também. Muitas das vezes a gente acaba ficando preso no curto prazo, olhando se o preço está subindo, se o preço está caindo. Só que se a gente olhar para o curto prazo, a gente só está vendo uma foto de uma big picture, exatamente de um vídeo que está acontecendo, que é toda essa movimentação dos amigos do reis em cima do Bitcoin. Beleza? Então isso daqui mostra que não só o halve está nos dando um countdown, como o ETF também está nos dando um countdown. Se a gente for passar a olhar para dados, para indicadores, para gráfico, para entender exatamente o que está acontecendo, a gente já formou o fundo do mercado, os $15.500 foi fundo. E eu não falo isso porque eu acho. Se você voltar no meu canal, lá para outubro, novembro, dezembro do ano passado, antes da FTX quebrar, eu já estava falando com vocês sobre formação de fundos, sobre fase de capitulação. Era porque eu tenho uma bola de cristal e eu estava achando? Não. Era porque os dados on-chain estavam me mostrando isso. Os gráficos estavam me mostrando isso. Se você não sabe, os dados on-chain é uma maneira que a gente tem de analisar os investidores, o comportamento dos investidores, a carteira dos investidores. E dessa maneira, a gente consegue definir essas fases de capitulação e as fases de euforia também. São as fases que sempre vão constituir topo. Esse gráfico aqui, ele nos representa uma oportunidade que nós temos de construir uma carteira. Se a gente olhar entre essa linha laranja e essa linha azul aqui, isso daqui é múltiplo do MVRV, você não precisa entender o que é isso daqui não, só entenda que enquanto o preço está sanduichado entre essas duas linhas aqui, a gente tem uma oportunidade de construir uma carteira para a próxima euforia. E aqui a gente vai considerar que sim, a próxima euforia a gente vai ter os amigos do rei comprando esses ativos, ou seja, a próxima euforia do mercado, a gente pode ter uma atração muito mais forte do que no ciclo passado, porque a gente vai ter entrada de capital institucional de forma massiva. E quando a gente olha para o preço do ativo entre essas duas linhas, a gente vê que essas oportunidades, elas estão diante da nossa frente, ela está diante da mesa ainda, só que ela não vai ficar aqui para sempre. Saca só, entre essas duas linhas aqui, a gente entrou em janeiro desse ano. E desde janeiro para cá, a gente já tá fechando agosto aí, vai chegar em setembro, já se passaram aí 8 meses de janela de oportunidade. Janela aonde nós podemos montar uma carteira e se preparar para realmente lucrar
dentro do mercado cripto. Fazer uma multiplicação de 10, 15, 20 vezes, isso é possível. É fácil? Não, não é fácil. É complexo. A gente gerenciar uma carteira, a gente escolher os ativos certos, a gente construir a estrutura perfeita para pegar essas multiplicações, é muito difícil. Dá trabalho para a gente analisar esses ativos. Mas é totalmente possível a gente pegar essas multiplicações. E saca só que o preço está subindo, está subindo, está subindo. Vai chegar uma hora que essa janela ela vai ser fechada. Como ela foi fechada em 2017, como ela foi fechada também em 2020. A partir do momento que essa janela fechar, a sua oportunidade acabou. A sua oportunidade de fazer multiplicação dentro do mercado cripto passou. O bonde estará a 200 km por hora. E se você tentar entrar na frente desse bonde, você vai ser atropelado nesse momento. As pessoas que mais constroem riqueza dentro do mercado cripto são as pessoas que compram fundo e as pessoas que vendem topo. Não tem segredo nenhum. O processo é simples. É fácil? Não, não é fácil. É só você comprar fundo e você vender topo. É fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer isso. É simples, mas não é fácil. Então a gente vê que temos essa janela de oportunidade aqui. Por que nós temos essa janela de oportunidade? Porque a partir do momento que a gente sair dessa linha azul aqui, a gente vai começar a entrar em zonas eufóricas, que é essa região azul aqui em cima também. Aonde os investidores estarão com muito lucro no bolso, a gente terá todo mundo comprando o ativo e depois que todo mundo compra, não tem mais ninguém para poder comprar. E aí a gente começa a construir esses movimentos de topo do mercado. Quando a gente chegar nessas regiões, a gente vai ver o smart money, o investidor de longo prazo, as pessoas que detêm maior quantidade de bitcoins vendendo, como elas fizeram em 2021, como elas fizeram aqui também em 2018. Ou seja, a gente consegue ver tudo isso através de dados. E é porque um indicador está me apontando vermelho aqui, que, cara, eu vou simplesmente acreditar que isso daqui é região de topo? Não, cara, a gente pode usar os dados, a gente pode olhar para dentro da carteira desses investidores e olha só, ver o saldo dessas carteiras diminuindo, diminuindo, diminuindo. O que isso aqui mostra? Isso aqui mostra que eles estão vendendo, eles estão saindo do jogo. A análise on-chain é exatamente esse poder que a gente tem diante da nossa mão, da gente conseguir ver o que as pessoas estão fazendo. Cara, não é achismo. Não é porque eu tirei da minha cabeça que a fase de capitulação aconteceu abaixo dos $22 mil. Não é porque eu achava que era uma excelente oportunidade comprar em $15 mil. Não, cara, não era porque eu achava. Era porque os dados estavam me mostrando isso, que os investidores estavam comprando nessa região, que a gente estava com preço super descontado. Como fases eufóricas também são apresentadas dentro desse gráfico. Tudo isso que eu estou falando com você é para mostrar que nós temos oportunidades diante da nossa frente. Muitas pessoas não sabem como estruturar uma carteira nesse período, tá? Muitas pessoas vão querer comprar somente altcoins nesse momento, ou outras pessoas vão querer comprar só Bitcoin. E, cara, não é bem assim. Qualquer ativo que você comprar, ele vai valorizar nos próximos anos. Se você tiver paciência, comprar uma TIC e colocar dentro da sua carteira, ela vai valorizar nos próximos anos. A questão é, você ter uma carteira bem distribuída, uma carteira bem diversificada, de maneira que você consiga surfar todos os movimentos do ciclo. Para que você consiga fazer 10, 15, 20 vezes de multiplicação. Não estou falando para você que o Bitcoin vai multiplicar 20 vezes nesse próximo ciclo. Não acredito nisso. Mas se você tiver um gerenciamento certo, se você tiver uma carteira bem distribuída, você consegue sim fazer essa multiplicação. E para tudo existe time dentro do mercado cripto. Saca só, aqui a gente tem o preço do Bitcoin, né? Os candles aqui é o preço do Bitcoin e essa linha laranja aqui, ela é exatamente a dominância do Bitcoin. É exatamente quando a gente tem altcoins season ou não. E saca só, quando a gente vê a dominância caindo, é quando a gente tem altcoin season acontecendo. Quando a gente tem a dominância caindo forte, a gente tem altcoin season acontecendo. E se você traçar exatamente aqui as datas de quando isso aqui aconteceu, olha só, a gente começou a cair com a dominância do Bitcoin ali mais ou menos em março de 2017.
E essa dominância, ela foi caindo até mais ou menos janeiro de 2018. A gente teve uma janela aqui dentro de 300 dias. Aqui aconteceu a altcoin season, aqui aconteceu aquelas valorizações de 50, 70, 100 mil% que acontece dentro do mercado cripto, mas ela acontece em um momento específico, em uma janela de oportunidade. Se a gente analisar o último ciclo aqui também, a gente vai ver que a altcoin season também ela começou quando a gente já estava quase formando o topo ali no Bitcoin. Veja que ela iniciou em dezembro de 2020 e aí a gente teve um movimento caindo aqui dentro da dominância até mais ou menos setembro de 2021. Ou seja, a gente teve uma janela de oportunidade de 300 dias também. Bateu a conta ali, tá na cagada. Aqui o objetivo não é mostrar para vocês que deu 300 dias também nos 2 pontos, mas simplesmente deu ali, tudo bem. O que eu quero mostrar para vocês é que existe um momento certo para altcoin season. Veja que quando a gente entra em altcoin season, o Bitcoin ele já rompeu máxima histórica anterior. A gente já está em um novo all-time high. Isso daqui acontece porque o capital dentro do mercado cripto, ele circula entre as moedas. Então, em um momento você tem Bitcoin, você acaba vendendo Bitcoin, comprando Ethereum, depois você vende Ethereum, você compra altcoin, o capital ele fica circulando aqui dentro. Por isso que a gente não vê todo mundo supervalorizando ao mesmo tempo ou todo mundo caindo ao mesmo tempo. A gente sempre vai ver uma subindo, uma caindo, sempre vai ter uma cripto andando na contramão, porque o capital ele está fluindo de um lado para o outro. Pensando nisso, a gente pode ser estratégico e construir uma carteira de maneira estratégica. Qual que seria essa estratégia? Saber o momento certo para a gente ter mais Bitcoin na nossa carteira do que Ethereum. Saber nos posicionar também dentro das altcoins descontadas ao longo desse processo. Nos preparar para que a gente consiga surfar uma altcoin season. Se você quer ser um investidor de sucesso, se você realmente quer multiplicar o seu capital dentro do mercado cripto, você tem que olhar para o mercado e isso serve para qualquer mercado. Pode ser a bolsa americana, a bolsa brasileira e as criptos. Você tem que olhar para esses gráficos como um jogo de xadrez. Você ser um investidor não é simplesmente comprar e, guarda na carteira. Não, você tem que ser um estrategista. Isso daqui é um jogo de xadrez onde você vai conseguindo maximizar os seus lucros ao longo desse processo. Se você fizer as movimentações certas, no momento certo. Essa janela de oportunidade que ela está diante da nossa frente, ela vai fechar, cara. A gente está tendo oportunidade de nos preparar, construir as nossas carteiras, de aproveitar essas oportunidades. Eu tenho certeza absoluta que no próximo topo do mercado, muitas pessoas terão mudado de patamar de vida, exatamente por conta de investimentos dentro do mercado cripto. Ainda mais considerando que os amigos do Reis querem entrar no jogo. Eu estou construindo grandes esforços para montar as minhas carteiras, tá? Tenho carteira de longo prazo, tenho a carteira que você também tem acesso, inclusive tem um link na descrição, onde essa carteira ela detém cerca de 13 ativos ali. São ativos que eu estou estrategicamente separando, preparando a carteira para cada movimento do ciclo. Se você olhar nesse momento, você vai ver que dentro dessa carteira tem bastante Bitcoin. Por quê? A gente está em um momento onde ter Bitcoin com maior relevância dentro da carteira é a melhor estratégia que a gente pode adotar. Mas também tem as altcoins que eu acredito que elas vão subir, que elas vão multiplicar o capital novamente. E sem contar que essa carteira, ela é uma carteira pensada para as pessoas que querem construir uma carteira ao longo dos próximos meses, aquelas pessoas que são muitas vezes assalariadas, que não têm grandes quantidades de capital para colocar no jogo. Saca só, eu tenho uma carteira que é de dentro da comunidade on-chain. Cara,
se você olhar para essa carteira, as compras são compras mais pesadas, aonde eu simplesmente uso um capital mais agressivo para comprar. Hoje, se eu olhar para as minhas carteiras, as carteiras que eu gerencio, cara, eu tenho mais de R$1 milhão em gerenciamento de carteiras. A carteira da comunidade on-chain é uma carteira mais pesada, onde as compras é compra de R$50 mil, é compra de 20, de R$30 mil. A carteira que o link está na descrição, não. É uma carteira onde eu faço compras bem menores, onde toda segunda-feira eu estou fazendo o gerenciamento dessa carteira, eu estou olhando para ela, eu estou avaliando os cenários como um estrategista e fazendo novos aportes. Por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu já tenho mais de uma carteira construída? Cara, porque a oportunidade ela tá aí. A oportunidade está diante da minha frente e da sua frente também. Só que essa oportunidade ela tem um countdown, ela tem um tempo para ser fechada. Essa janela de oportunidade ela vai se encerrar em um determinado momento. E aqui nesse momento, cara, eu simplesmente faço os maiores esforços que eu posso para simplesmente aportar dentro do mercado. Esse daqui, ano de 2023 e o de 2022 também, para mim, não foi um ano de sair, curtir, gastar e viajar, fazer aquelas melhores coisas que eu gosto. Não foi. Foi um ano de simplesmente poupar. Foi um ano de cada dia mais conseguir acumular mais aquele ativo, conseguir aumentar a minha exposição dentro do mercado. Porque eu sei que lá na frente, depois que essa janela fechar, depois que os amigos do rei entrar no jogo, depois que o halve acontecer, depois que a gente entrar em uma zona eufórica, essa conta ela vai fechar e ela vai fechar muito bem. Lá na frente vai ser muito mais gratificante desfrutar desse dinheiro. Então, tem determinados momentos do ciclo que a gente tem que fazer um esforço maior, sim, para poder construir as nossas carteiras, para poder construir os nossos portfólios, para lá na frente a gente conseguir simplesmente desfrutar desse portfólio. Esse vídeo aqui de hoje foi exclusivamente para falar para você que, cara, a oportunidade ela tá aí na sua frente. E eu estou batendo nessa tecla desde julho de 2022. E vai chegar uma hora que essa oportunidade ela não vai estar mais na sua frente. Desde julho de 22, os dias estão diminuindo para você conseguir aportar. Se você quiser ter o meu auxílio, olhar a minha carteira, ver os ativos que eu estou investindo todas as segundas-feiras, o link está na descrição. E eu te garanto que você vai ter acesso a isso pelo valor de uma pizza por mês, beleza? E para aquelas pessoas que acreditam que o mercado vai simplesmente derreter nos próximos meses e que, cara, você vai conseguir comprar nas regiões mais baratas, eu só te falo que a região mais barata já aconteceu. O que aconteceu com a 3AC quebrando e a FTX quebrando em seguida não vai se repetir. O mercado já está preparado para esses fatos. Quando o mercado está preparado para algum tipo de fato, ele não acontece. Então, aproveite essa oportunidade, porque se você esperar muito, o bonde vai passar e você vai perder essa janela de oportunidade. Beleza? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Amanhã a gente está de volta aqui no canal. Amanhã a gente fala um pouco mais de curto prazo. Não se apegue no que está acontecendo nesses dias. Se apegue em daqui 2 anos, porque isso sim vai mudar a sua vida. Não uma operação entre hoje e amanhã. Beleza? Forte abraço, tamo junto e eu vejo vocês amanhã. Valeu!